Fala meus amigos, tudo beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, pra gente sair um pouquinho desse mangá. É uma história que algumas pessoas pediram pra eu trazer, que é a história da Claire, nossa protagonista. Até porque eu falo muito sobre a Teresa, né? Que apareceu em apenas 5 episódios, mas marcou a gente de uma forma totalmente inusitada aí, né? E a gente acabou por esquecer um pouco da protagonista, que é muito importante na história, né? Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar, tá bom, galera? Isso vai me ajudar muito, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos. E só lembrando que esse vídeo é um pouquinho diferente dos demais, tá? Eu tô até sem roteiro, eu vou trazer a história dela aqui toda de cabeça pra vocês, tá? Vai ser mais um bate-papo aí com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, a história da Claire, ela começa quando a Teresa recebe uma ordem pra poder cumprir na cidade que a Claire mora. A Claire tinha sido usada por um Yoma como escudo, para poder disfarçar, até porque se uma pessoa tá carregando uma criança, qual seria a possibilidade dela ser um Yoma? Né? Então foi isso que o Yoma pensou quando começou a usar a Claire. E aí quando a Teresa chegou lá, logo de cara ela já sentiu, porque a Teresa tinha poderes monstruosos para poder sentir o Yoki, né? Então a Teresa foi lá e logo de cara sentiu, e aí foi lá e matou o Yoma, cortou ele no meio. Foi uma cena bem trágica, né? Como sempre de Claymore, mas enfim. E aí, logo de cara, a Claire já se simpatizou com a Teresa. Não sei o que a Claire sentiu na hora. Aparentemente foi compaixão, porque a Teresa estava sozinha. Enfim, isso apareceu um pouquinho adiante, né? Que a gente começou a entender por que a Claire seguiu Teresa. Na verdade, não era a Claire que estava querendo ser acudida, querendo ser salva. Era a Claire que tinha dó de Teresa, porque ela sentia a dor que Teresa sentia também, né? Isso foi muito bacana. Eu vou contar brevemente aqui a história de Teresa e Claire, né? Até porque tem um vídeo sobre isso. Se você ainda não assistiu, não se esqueça de assistir. Eu vou deixar aqui em cima pra você assistir. Tem trechos do anime, tá bem produzido o vídeo. Ele tá bem legal, tá? Não esquece de assistir. Vou resumir porque faz parte da história da Claire, tá? E aí, logo em seguida, a Claire já começou a seguir a Teresa. A Teresa foi embora, né? Já tinha cumprido ali o seu serviço. E a Claire começou a seguir a Teresa que nem doida. Onde a Teresa ia, a Claire ia atrás, né? A gente sabe que as Claymores têm muita força, muita vitalidade. A Claire era apenas uma criança. Ela foi até onde deu, só que ela acabou desmaiando no caminho. E aí a Teresa ficou meio cismada, né, com a situação, com medo dela morrer. Decidiu levar a Claire até a próxima cidade e tal. Só que nesse meio tempo aconteceram algumas coisas e a Teresa acabou se apegando a Claire, né? Porque eles encontram os bandidos lá e eles tentam abusar da Teresa. E aí a Claire vai lá e dá uma pedrada na cabeça do cara. E o cara vai pra cima da Claire. E aí a Teresa vai lá e corta o braço desse cara. E nisso, ela acabou se apegando a Claire e tal. A menina era diferente, tinha um carinho muito grande por ela. Então ela decide levar a garota pra poder viver, ter uma vida normal em outra cidade, né? Até porque ela não teria uma vida normal vivendo com uma Claymore. E aí a Teresa vai lá e encontra uma cidade bem bacana pra poder deixar a Claire. E a Claire não quer ir embora, ela quer ficar com a Teresa de qualquer jeito, mas a Teresa fala pra ela que ela não vai ter uma vida digna se ela ficar viajando com Teresa, porque a Teresa tem as obrigações com a organização. E aí Teresa deixa a Claire lá e vai embora. E nisso a Teresa sente que tem alguma coisa errada. Alguns ladrões vão e atacam essa cidade que ela deixou a Claire. E nisso ela volta correndo, procura a Claire e, na verdade, os ladrões era aquele bando que tinha encontrado com elas antes e, inclusive, ela tinha cortado um braço do cara, né? E o cara tava pé da vida. O cara tava totalmente devastado ali. E aí ele acha a Claire, começa a arrastar a Claire lá. A Teresa se encontra com ele. E ainda por cima, além de já estar naquela situação toda, ele ainda provoca a Teresa. Fala que vai cuidar muito bem da menina, tal, com aquele sarcasmo, sabe? E aí que Teresa apaga. A Teresa fica transtornada, ela apaga, ela descumpre as ordens da organização de não poder matar os humanos e vai lá e mata todo mundo. Tanto é que quando a Claire acorda, ela tá lá em volta de vários corpos, assim, é uma cena bem punk. Eu amo essa cena, sinceramente é uma das cenas que eu mais gosto de Claymore. E aí a Teresa faz isso daí pela Claire. E aí ela vai ter que sofrer as consequências, né? A organização vai atrás da Teresa pra fazer a execução dela, porque ela descumpriu a regra e tal. E nisso, a Teresa vai lá e deserta da organização. Ela trai a organização e fala que vai viver pela Claire. E nisso a organização não vai deixar barato, óbvio. Teresa é forte, né? Mas é só uma. E a organização vai lá e manda 4 Claymores pra poder executar a Teresa. E aí acontece aquela luta épica de tirar o fôlego, que todo mundo sabe, né? Que é as 4 Claymores do dígito menor contra a Claymore número 1, que é a Teresa.
E aí as 4 se matam lá pra poder conseguir derrotar a Teresa. E Teresa continua lutando linda e plena, sem liberar nem 1% do seu poder Yoma. E as outras já tinham liberado e tal. E aí que acontece a pior coisa que acontece no anime, que a gente até hoje não superou, né? Que é a Priscila desperta, né? Ela acaba excedendo o limite, ela chega a se transformar mais que 80% e não consegue voltar. E nisso a Teresa tá com só 10% do seu poder, pra você ver como ela é forte, né? Ela usou só 10% pra poder lutar contra a Priscila praticamente transformada, estava super forte, e a Teresa precisou apenas de 10% pra poder se igualar ali mais ou menos na força dela. E aí a Priscila vê que ela não vai conseguir voltar e pede pra que Teresa vá lá e execute ela. Porque ela quer morrer como uma humana, ela não quer morrer como um Yoma. E a maioria das Claymores fazem isso quando vê que não conseguem retornar. Pedem pra uma companheira ir lá e executar ela. E aí a Teresa baixa a guarda, né? Tira lá o poder Yoma que ela tava. Aí acontece aquela coisa que a gente fica indignado e até chora. Eu chorei a primeira vez. A Priscila vai lá e corta a cabeça de Teresa, antes da Teresa sequer ver o que tinha acontecido. Ela vai lá, trai Teresa, né? Porque isso foi uma traição, né, gente? A Teresa não tava esperando. Ela baixou a guarda pra poder fazer um favor pra Priscila de executá-la antes que ela vire um Yoma completo. E aí a Priscila vai lá e executa a Teresa, né? Foi totalmente sem nexo. E aí tem aquele problema lá, que a Priscila vai lá e mata todas as outras Claymores. Inclusive a Irene se finge de morta, aproveita a oportunidade pra se fingir de morta e desertar da organização, né? A gente ficou sabendo disso um pouco depois, né, no anime. E aí a Claire assiste tudo aquilo ali e fica em choque, óbvio, né? Fica em choque ao ver que a Teresa, sua deusa, sua heroína, acaba falecendo, né? Aí ela pega a cabeça de Teresa, essa também é uma das minhas cenas favoritas do anime. Ela pega a cabeça de Teresa e vai atrás de algum membro da organização. E aí ela encontra esse membro lá na cidade e pede pra esse membro da organização fazer o procedimento com ela para que ela vire uma Claymore. Só que esse procedimento seria feito com carne e sangue de Teresa e não a carne e o sangue de um Yoma, né? E aí ele topa, óbvio, né? Opa, uma cobaia aqui de graça, né? Vamos fazer esse experimento, vamos fazer essa experiência aí. E aí a Claire passa pelo procedimento, acaba virando uma Claymore. Aí ela cumpre todas as ordens da organização, onde a organização manda, ela vai lá e cumpre as ordens. E aí ela acaba encontrando uma cidade e um garoto. O nome do garoto é Laki. Se escreve Haki com um R, tá? Mas se pronuncia Laki. Na verdade é um Laki meio embolado, tá? Porque é japonês. Mas se escreve Haki com R. Enfim, isso não vem ao caso, né? Ela vai fazer essa missão e o Laki logo de cara já se apaixona por ela, né? Óbvio. Ele vê a Claymore, fica impressionado lá com a aparência dela, com a presença dela. E aí ele começa a puxar assunto e tal, porque esse Yoma que ela foi mandada pra poder executar, ele, na verdade, matou os pais do Laki. E o Laki acabou virando um órfão e morava com o primo dele, né? E aí ele cozinhava pro primo dele em troca de moradia. E ele conta toda essa história sem a Claire perguntar nada, né? Óbvio. Enfim. E aí a Claire acaba sentindo o cheiro nele do Yoma. E aí, quando ele volta pra casa, ele vê que o primo dele se transformou no Yoma, na verdade, e vai pra cima dele. Só que aí a Claire chega e acaba derrotando esse Yoma. Só que aí ele fica em choque, né? Até porque a Claire usou um pouco do poder Yoma também, porque a Claire é teoricamente fraquinha, né? Mais fraca que as outras Claymores, pelo menos até agora, né? Ela era fraca. E aí ela teve que liberar um pouco do seu poder Yoma pra poder derrotar esse Yoma. E aí ele fica em choque e desmaia. Só que aí a Claire já vai embora, né? Quando ele acorda, a Claire já foi embora. E o que aconteceu com ele? Ele foi expulso da sua vila, porque as pessoas não sabiam o que ia acontecer com ele. Ele tava morando com o Yoma, ficaram com medo dele virar o Yoma também. Enfim, ignorância total das pessoas, né? E foram lá e expulsaram ele. Então ela encontra com ele não tinha pra onde ir. E ela acabou se lembrando de quando ela era criança, o que aconteceu com ela, com a Teresa acolheu ela, enfim. Ela acabou se lembrando de tudo e decidiu ficar com o garoto. Ele ia ser cozinheiro dela, teoricamente, até porque a gente sabe que Claymore não precisa de cozinheiro, porque não precisa comer toda hora, pode ficar por dia sem comer nada, que não vai acontecer nada com elas, né? Enfim, o moleque ia dar mais trabalho do que ia ajudar ela, né? Mas ela decidiu ficar com ele. Ela teve um sentimentozinho ali por ele e tal. E aí ele começou a andar junto com ela. E aí, é claro, o objetivo dela foi sempre derrotar a Priscila, né? Ela demora bastante, ela é bem fraca, aparentemente. Ela tem alguns flashes durante o anime,
de que ela seria forte, de que ela tem um poder ali escondido, né? Esse poder era de Teresa, que é o poder de suprimir o yoke dela, pra poder sentir melhor o yoke do inimigo e poder se antecipar nas batalhas e tal, poder sentir aonde o inimigo vai atingir e se antecipar, né, desviando, se aproximando melhor. E aí ela dá alguns flashes disso aí, ela acaba tendo esses flashes, aí depois ela fica fraca de novo, enfim, é isso que acontece. E aí ela vai passando pelas aventuras, continua ali obedecendo a organização, e ela acaba encontrando outras Claymores que acabam ajudando ela. Ela encontra a Irene também, que era a antiga número 2, que teve todo aquele problema lá com a Priscila, que ela tava participando também, se fingiu de morta. E nisso ela tava vivendo lá, de boas, e ela acaba salvando a Claire em determinado momento, e a Claire perde um dos braços, né? E a Irene vai lá e dá o seu braço pra Claire. Essa Irene, ela tinha um poder que se chamava Espada de Luz. Era um poder muito bom, um poder muito forte. A espada dela se mexia assim e ficava de uma forma que o inimigo nem via de onde estava vindo a espada. E aí ela acabou passando esse poder pra Claire, porque ela deu o seu braço pra Claire. Então, Claire ficou bem mais forte com isso. E aí ela foi se aprimorando, ficando mais forte, até conseguir cumprir o objetivo dela. Mas isso demora bastante, tá? Ela passa por várias aventuras, passa por várias situações, até conseguir encontrar a Priscila. Ela se separa do Locke também e consegue encontrar com o Locke no final de tudo lá. Ela demora bastante também, mas consegue encontrar com ele. E é isso. As pessoas estavam pedindo pra fazer um vídeo sobre a protagonista, né? Até porque eu falo tanto de Teresa que a protagonista ficou em segundo plano. Mas a protagonista realmente é a Claire. Ela é aparentemente bem quieta, né? Assim como a maioria das outras Claymores. Só que ela é bem amorosa, né? Dá pra ver que ela é bem sentimental, ela se preocupa bastante com as companheiras dela, né? Ela é bem meninona, né? Sabe aquela pessoa que as pessoas gostam de cuidar, de orientar, sabe? Mesmo ela sendo forte, ela é bem moleca, bem menina, sabe? Então é isso, essa é a Claire. É uma personagem que eu gosto muito também. Eu gosto muito dela também, ela é bem uma personagem bem bacana, bem marcante, tá? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, tá? Como eu falei, eu não fiz nem roteiro pra fazer esse vídeo. Fui falando aqui, lembrando da história que eu sei de cor e salteado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de comentar aí o que vocês já acharam. Um beijão e até o próximo vídeo.